Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Atenção! Esse episódio tem uma dose altíssima de breguice e nenhum senso de ridículo. Ouça por sua conta e risco. A primeira vez que meu coração bateu forte por um carinha, eu tinha 6 anos, o que prova que eu sempre fui precoce em fazer péssimas escolhas. Eu fazia aula de surf e o filho do professor era só um pouquinho mais velho que eu, cabelos longos, loiros, corpo queimado de sol, sabe? Aquele bem surfistinha. Quando o verão acabou e as aulas começaram, ficava muito longe de casa para minha mãe ficar me levando cedo para a praia da Barra da Tijuca. Então o amor terminou tão depressa quanto havia começado. Depois meu coração bateu forte pelo Paulinho, um garoto de 8 anos que eu conheci na colônia de férias. Eu tinha 7. Minha mãe, ao saber da história, porque eu contava tudo para ela, cantou uma música com o nome dele, que eu não sei se ela copiou de algum lugar ou inventou, mas era assim. Prepare-se. Paulinho, sem pau é linho, Paulinho, sem linho é pau. Tirando o pau do Paulinho, Paulinho fica sem pau. Quando ela compôs, ou sei lá, roubou essa música sobre o órgão genital do meu crush, eu pensei, olha, que genial, né? O Paulinho vai me adorar pra sempre. Ou então eu vou precisar mudar de país, né? Porque vamos combinar. Bom, eu não precisei sair do país, mas certamente a colônia de férias nunca mais foi a mesma. E vocês podem achar esquisito uma mãe cantar para a filha de 8 anos, 7 anos, uma música dessas, mas a verdade é que, assim como eu, a minha mãe nunca teve muito filtro quando se tratava de coisas engraçadas. Tudo pela piada, pelo bem da piada. E lá fui eu cantar para o Paulinho, a grande obra-prima que minha mãe havia composto, achando que talvez assim o gelo fosse quebrado e ele prestasse atenção em mim, né? Infelizmente eu não sabia ainda que ele, por ser um menino, embora tivesse a mesma idade que eu, um ano mais velho que seja, significava não ter senso de humor e considerar meninas inimigas do entretenimento. Depois disso, eu conheci meu primeiro namorado, o rapaz do 7º andar, no mesmo prédio, que jogava futebol no play do prédio do lado. Foram 2 anos de relacionamento, de troca de cartas, beijos no elevador, promessas de casamento e filhos, etc. Quando eu fiz 10 anos, o meu namorado do 7º andar se mudou para Brasília e eu concluí dramaticamente que o amor havia morrido e que nunca mais teria uma relação tão sólida e madura, né, quanto 2 crianças que trocavam cartas escritas em folhas de caderno com corações tortos e beijos de gloss de morango. Até que o amor veio no início da adolescência. E a partir daqui eu não digo mais nomes, nem darei mais detalhes, nem vou falar mais disso, porque, né, não vou citar nomes, porque eles podem ouvir isso. E eu não quero inflar egos. Vocês que procurem pistas nos meus poemas ruins escritos em guardanapos de lanchonetes, eu só lamento. Mas a questão que eu quero trazer para esse episódio, a breguice toda que eu gostaria de trazer para esse episódio, porque vamos lá, combinar, gente, quem é que fala de amor assim em podcast? Ninguém, então dá licença. A questão é que por muitos anos, em décadas de vida, eu penso que eu só me apaixonei algumas vezes. Pouquíssimas vezes, eu posso contar nos dedos de uma mão apenas. E isso me faz refletir sobre o que é um relacionamento de verdade. Como que a gente dá um peso aos nossos sentimentos e como que a gente resolve enxergar o que é paixão e o que é amor e o fato de a gente criar diferenças entre um e outro. Será que o mundo reduz o amor a uma espécie de ouro para a gente acreditar que é raro e pagar caro por ele? Será que o amor é caro porque o capitalismo resolveu vendê-lo com uma edição limitada? Nossa, isso é muita forçação de barra. Será que o amor único e eterno é apenas uma criação das novas gerações, sei lá, para vender livro e filme? É justo a gente deixar as indústrias reduzirem a nossa vida a um pingado de momentos especiais? Por que a gente não pode ver o amor em todos os nossos relacionamentos e não só ali 2, 3 ou 4? Em tudo, desde que a gente esteja disposto a enxergá-lo. Por que tornar o amor raro quando a gente pode vivê-lo todos os dias pelo resto das nossas vidas? A gente quer porque quer ser mais especial, ser o amor verdadeiro da vida de outrem.
Ou ter alguém que seja aquela pessoa pela qual a gente sente algo que nunca sentiu antes e tal. De onde vem isso, cara? Da arte, da publicidade, das histórias, do romantismo? Por que a gente quer ser tão especial? Por que a gente sofre com a rejeição? E por que a gente não lida bem com o amor não correspondido? Quando uma relação termina, eu sou daquelas do copo meio cheio, sabe? Eu não acho que a relação fracassou porque ela terminou. É tipo pizza, mesmo ruim ainda é pizza. E valeu a pena porque enquanto estava quente. Não, tô brincando, porque não é que o relacionamento pode ter sido ruim e por isso acabou. Não é isso. Eu nunca digo, que algo não deu certo. Porque a relação pode ter dado certo e muito, mas acabou. Quando uma vida acaba, a gente não diz, o fulano não deu certo porque ele morreu. Não faz sentido. A gente vive algo, esse algo é bom, tem altos e baixos, e acaba. Não deixa de ter sido lindo. Acabar não anula o que foi vivido. E é claro que a gente quer que um amor dure para sempre. Mas a vida não é para sempre. Há casais que ficam juntos até morrer e são enterrados lado a lado. Isso é lindo, é fofo, vende muito, Nicholas Sparks que o diga. Mas não alcançar isso não deveria ser o fim do mundo. Não deveria nos frustrar a ponto de não conseguirmos ver a nossa vida de forma plena, independente de ter esse amor eterno. Transformar o amor em algo inalcançável, ou num fardo, ou em algo tão raro que talvez a gente não seja digno dele, é pura tolice. E eu digo isso com propriedade porque eu já fui essa pessoa. Até ontem. Até escrever o roteiro desse podcast e falar agora, que eu tô mudando de ideia. Mentira, não. Eu tô tentando me tornar uma pessoa mais iluminada, né? Eu tô falando isso tudo porque... E olha que eu já amei e fui amada. Eu já fui amada e não amei de volta, e já amei e não tive reciprocidade. Assim como a maioria dos humanos que já caminhou por esse planeta. Duvido aqui que alguém que esteja escutando não tenha passado por isso, por essas três coisas, essas três possibilidades do amor, digamos assim. A primeira vez que eu não pude retribuir um eu te amo, eu chorei tanto que parecia que eu era a pessoa rejeitada. O meu nível de empatia atingindo níveis estratosféricos, porque eu já tinha amado antes, então eu meio que sabia como era. E eu lembro de ter abraçado o rapaz, chorado com ele, e de ter dito para ele que eu queria saber o que ele queria que eu fizesse para ajudá-lo no processo de superar, já que eu não tinha como retribuir o que ele queria. Yara, não dava. E aquilo me deixou uma cicatriz, eu confesso. Quão injusto é o amor para fazer isso com a gente, cara. Naquela época eu ainda não tinha sido rejeitada. Então eu sabia o que era amar e, poxa, tive a empatia de me colocar no lugar do cara, porque eu sabia, né, mais ou menos o que ele estava sentindo. Quando chegou a minha vez de ser rejeitada, eu pensei que eu receberia ao menos uma medalha de participação ou um abraço solidário. Brincadeiras à parte, de certa forma eu tive esperanças de ser tratada com a mesma cortesia que eu ofereci um dia no passado distante. Eu quis um abraço, um ombro amigo, um entendimento do sofrimento pelo qual eu estava passando, mesmo que esse cara não pudesse fazer nada por mim. E foi horrível. Eu acho que o pior que ser rejeitada é a pessoa não acreditar no seu amor, simplesmente porque quem ouve e não ama não quer ter essa responsabilidade. E trata logo de desmerecer o que você sente. E eu me senti invisível, feia, pequena. Não foi uma fase agradável. Minha autoestima naquela época estava, tudo bem que minha autoestima vive baixa. Mas precisou muito pouco para baixar minha autoestima. Mas essa fase foi desagradável. E poxa, como se eu fosse cobrar alguma responsabilidade do outro, tendo eu mesma passado por essa situação e saber que eu nada fiz para o cara gostar de mim. Não importa se a gente encoraja algo ou não, quando o sentimento vem, não há muito que se possa fazer para impedi-lo. O melhor é deixar vir, preencher e deixar passar. Tipo meditação mindfulness. Tem amor que a gente sabe que não há como existir, como se tornar real ou como sobreviver. Mas a gente vai dar um jeito de expressar, poxa, poesia, escrita, pintura, música, estão aí para isso, né? Mesmo quando não há como ser vivido, eu acredito que o amor não devia ser visto como algo ruim, como algo que ameaça, que condena. Pelo contrário, ele deveria libertar, o maior dos elogios. Refletindo aqui sobre as dores de sentir, eu acho que é preferível amar e terminar, ou amar e não ser amada, do que nunca amar. Entendem? Vocês concordam comigo? Eu acho que é muito pior quando a gente se fecha, quando a gente fecha as portas para o amor, porque está com raiva, ou frustração, ou tem uma decepção, ou tristeza,
Assim a gente não permite que as feridas cicatrizem. A gente tenta estender a toalha na mesa da cozinha, servir o cafezinho, esperar até que esfrie ou a caneca se esvazie, e o amor, quando ele estiver pronto para ir embora, ele vai sair porta fora, tranquilamente, sem traumas. Até parece, né? Mas desse jeito ideal aqui que eu tô fazendo de forma romântica, a porta pode continuar aberta para um novo amor entrar. Ok, que a gente sabe que nem sempre é assim, né? A porta vai se fechar por um tempo, às vezes, dependendo da maneira como terminar um relacionamento anterior, ou dependendo de como foi um amor, talvez uma rejeição, um amor não correspondido, ou um amor difícil, um amor tóxico, sei lá, se é que se pode chamar de amor tóxico, acho que não, talvez um relacionamento tóxico sem amor, vai. Enfim, a porta se fecha para que a gente possa reformar o apartamento, nessa minha analogia aqui tosca do café. Não é assim? A parada é que eu finjo, gente, ser durona, mas claramente filmes dos anos 90 arruinaram a minha vida amorosa. Coração Valente, O Último Moicano, Princess Bride. E cá estou eu, esperando um sujeito que atravesse tribos inimigas para dizer algo bonito como I will find you. Ou então diga lá, as you wish, num tom medieval, whatever, querendo dizer eu te amo. Ou na pior das hipóteses, apenas um bom dia no WhatsApp, gente, tá valendo. Vocês não têm essa parada, não? Com o romantismo dos filmes dos anos 90? Que eu sou meio normal. Robin Hood também é outro que me estragou. Meu Deus do céu, gente. Robin Hood. Quem é que não quer um Robin? E, pô, não tô nem falando que os caras de hoje têm que competir com esses heróis clássicos que não tem defeito. Não é isso. Eu falei que esse episódio ia ser brega e inútil. Mas a ideia aqui é que eu queria instigar em vocês uma reflexão de pensar nessa raridade que é o amor, se é que isso existe, sabe? Se realmente é tão difícil assim, tudo que a gente já viveu no passado, se é algo tão raro. Será que todas as nossas relações que a gente teve, a gente realmente só amou uma ou duas vezes? E vai que, sei lá, se você teve aí 20 relacionamentos, você só amou 2, 3 vezes? Ou você amou as 20 de um jeito diferente? Cada um com o seu jeito, cada um da maneira como o relacionamento permitia, porque há uma troca, né? Há uma troca desse sentimento. E eu queria botar isso aqui em perspectiva, porque eu tô colocando. Então por que não passar essa maldição e essa breguice para vocês também? E fica com a pergunta também: quão raro é esse amor que a gente acha tão difícil de encontrar? Que fique claro que essa pergunta é pra mim também, tá, gente? Até o próximo episódio. Paulinho sem pau é linho, Paulinho sem linho é pau. Tirando o pau do Paulinho, Paulinho fica sem pau. Ah!